Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo das Gurias. Hoje, o nosso episódio é com uma mulher fora da curva. Ela é sensível, espiritualizada, terapeuta, coaching, mentora. Hoje o papo é com essa mulher maravilhosa que é nossa terapeuta, uma das melhores terapeutas quânticas que eu conheço. A melhor. Seja bem-vinda, Jéssica Fogaça. Muito obrigada. Merece. Muito obrigada. Fico muito feliz de ser vista dessa forma por vocês. Com Você certeza. sabe que existe um antes e depois da Jéssica, né? Sim. Nas nossas vidas, Nas né? nossas vidas. Sim. Você é um divisor de águas. Se hoje nós estamos aqui é por... você tem grande 50-50, contribuição. né? 50-50. Não, isso tem a nossa autorresponsabilidade, mas tem toda a confiança que tu traz para nossa vida, porque a Isso. gente vai perdendo e a gente vai se desconhecendo. Então, ter você na nossa vida traz autoconhecimento, porque tu nos auxilia nesse processo. Nós nos redescobrimos a cada dia, Que bom. né? Que às vezes a vida vai batendo meio forte e a gente vai se perdendo, né? Então é bom sempre ter alguém pra nos mostrar quem a gente é. Né? Batendo forte, ela tá gentil, ela vem com um açoite. Tá. Tu vai aqui, ó. Aí vem a Jéssica. leve. Mas não dá umas açoitadas Não, também. eu não sou assim tão Não. doce, né? Depende. Não, mas já foi pior. A gente já tomou mais chicotada. Com certeza. Acho que no início é pior, assim, né? É o processo. Porque a terapia quântica, ela fala muito sobre a autorresponsabilidade. É uma das coisas mais difíceis da gente olhar e perceber, poxa, isso que eu não gosto na minha vida fui eu que atraí. Então demora pra você entender que aquilo que você pensa, você sente, você vibra e você atrai. Então o início é meio complexo. Conturbado, né? O que eu gosto depois é que as pessoas já veem, inclusive vocês, né? Ó, já tô entendendo o que tá acontecendo. Você só me ajuda aqui, ó. Mais ou menos, né? Desvencilhar esse nozinho, né? Verdade. Mas então, lá vai a primeira pergunta. Quem é a Jéssica há 10 anos atrás? Olha, a Jéssica de 10 anos atrás era uma mulher que estava sentada numa sacada, com os pés balançando assim, pensando como que ela ia cometer suicídio. Leve. Coisa pouca, assim. Porque chegou um momento da minha vida que nada dava certo e eu não me sentia feliz. Eu tinha uma depressão, uma angústia que não passava. Eu dormia, eu acordava com aquela angústia. Então, dependendo da dor, chega um ponto que você não aguenta mais. É que nem uma dor de dente. Chega uma hora que você fica meio tonta. Uma dor de cabeça, vocês tiveram enxaqueca? Sim. Muito. Você fica tonta. E a angústia, a depressão, ela é assim, chega uma hora que você não sabe mais o que fazer. Então, dá aquele desespero. Aquele desespero, e você não quer acabar com a vida, você quer acabar com a dor. Só que você não vê soluções para isso. Então estava eu lá, e aí eu lembro que eu olhei para cima e eu falei assim, ó, ou você me dá a minha missão de vida, você faz alguma coisa na minha vida, ou você me manda embora, porque eu sei que eu não tô aqui para fazer peso. Eu sei que eu não tô aqui para ser um peso para as pessoas, porque uma pessoa depressiva, ao mesmo tempo que ela não é um peso, ela é um peso. Porque ela é muito complicada, ela não quer se ajudar, ela não consegue perceber as coisas. Então, os outros com consciência te olham e veem o que precisa mudar, mas você não consegue. E eu digo isso Até como porque uma não tem pessoa força, depressiva. né? Você não tem. Então, é cansativo para todo mundo. Todo mundo sofre junto. E era interessante porque na época eu não acreditava em Deus. E mesmo assim eu tive o intuito de olhar para cima, que eu sei que Deus não tá lá, mas enfim, e pedir. E eu lembro que eu não tentei nada naquele dia. Eu fui dormir e eu despertei às 3 da manhã. Sempre quando eu tenho alguma coisa muito importante, eu desperto às 3 da manhã. Como se eu sou avisada, como se puxa uma cordinha. Vem cá. E eu acordo. E aí eu lembro que eu abri o notebook no YouTube e tinha uma moça que falava sobre lei da atração, sobre a autorresponsabilidade, sobre várias coisas, assim, misturando terapia, lei da atração. E aquilo fez muito sentido pra mim. E eu dormi de novo. Aí de manhã eu acordei, abri o notebook e tinha um curso de Theta Healing. Eu não sabia nem pronunciar Theta Healing. Eu falava Theta alguma coisa. E eu olhei para aquele curso, eu não sabia o que era. Mas eu falei uma frase muito legal, inclusive, para quem estiver em casa assistindo.
Quando você quiser muito uma coisa, você fala o seguinte: eu não sei como, nem quando e nem de que maneira, mas eu vou viver isso tão certo como respirar. Essa é uma frase da Rosalia Schwark. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso, era em Porto Alegre. E o investimento era um investimento maior. Eu lembro que eu tinha R$152 na minha conta. Eu fiz a inscrição, fiquei sem um pila. Que nem a gente diz no sul. Um pila. 2 dias antes, a minha mãe recebeu um dinheiro. Acho que ela recebeu R$12.000, R$14.000. Dividiu entre eu e meu irmão. Me deu esse dinheiro. Eu fui para Porto Alegre, eu fiz o curso e ainda abri o escritório. Então, quantas vezes na vida a gente não recebe apoio... Ou, na verdade, a gente não pede pelo apoio. Então, às vezes, a gente se sente sozinha, se vitimiza, mas a gente não pede. Eu passei anos em depressão. 5 anos, sem pedir. Quando eu pedi, eu recebi. Tu foi atendida. Foi em um mês. Viu? Que doido isso, né? Né? A gente conhece ela, mas a gente tem uma vida nova assim. Né? A gente não acredita que isso pode acontecer também com ela, né? Que aconteceu com ela. Porque hoje a gente vê a Jéssica... já te sente tão mais pronta, sabe? Que parece mais que é tão distante, assim, tipo... essa como, depressão. sabe? E isso tem a ver com o que eu vou te perguntar agora. Dentro desse teu processo de mudança, de uma depressão, de quase desistir da vida, para terapeuta, para ajudar as pessoas, como é que tu começou a galgar esse espaço? Primeiro momento, esse curso de Theta, e como é que foi, sabe? Tu te despir da depressão, porque é uma vestimenta pesada, né? Imagino eu. Sim, na época eu via dessa forma. Hoje eu vejo muito como trampolim. Mas eu lembro que eu fiz o curso, e no curso você fazia algumas vivências. E uma vivência que eu fiz, eu parei de sentir aquela sensação de peso. Eu pensei, nossa, isso é bom. E quando eu senti aquele sentimento, eu pensei, gente, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu fiquei 5 anos numa depressão. Eu fazia análise com a psicóloga já há 5 anos. Foi muito positivo, super indico, inclusive. Só que eu empaquei. Sim. As pessoas não conseguiam me puxar, porque eu, na verdade, não me permitia. Sim. Parecia que faltava alguma coisa, e nada por acaso, né? Nunca E quando eu acessei essa técnica, eu simplesmente me permiti. E aí, a depressão foi indo. Em 6 meses eu curei ela, me tornei terapeuta no meio disso. E eu lembro que eu fiz um curso e no outro dia eu tava com uma apostila na mão atendendo. Isso é até louco falar, né? Tipo, irresponsável. Como assim você tava no outro dia atendendo? Falávamos antes sobre isso, que não tem um tempo certo, que tu tem que começar. E claro que hoje eu me sinto muito melhor que antes, mas eu sabia o que eu tava fazendo. Sabe aquilo que você não aprendeu, mas você sabe? É que nem o MD que eu canalizei. Como você faz? Não sei, eu só sei que eu faço. Sim. É nato, é meu. É teu. É teu. É tua essência. Ela é iluminada, eu falei pra você. Com certeza. Tá. O que precisou morrer na Jéssica para que MAV, Mulheres de Alto Valor, nascesse? Gente, isso é maravilhoso. Teve que morrer a minha imaturidade, porque eu me sentia muito adulta, muito madura, e eu me via ali quebrando financeiramente, porque MAV veio depois de uma queda financeira e emocional. Ou seja, eu tive essa fase 1 da depressão, que eu usei como trampolim e me tornei terapeuta. Em um determinado momento, eu quebrei de novo. Na depressão já estava quebrada, né? Em todos os níveis. Só que eu tinha conseguido subir. Então, quando eu subi, eu caí. E aí, nessa análise, eu fui percebendo e acabei analisando. Eu pensei, bom, o que eu fiz de errado? Porque eu já tinha consciência, já tinha recurso, eu já estava com a mente reprogramada, então o que estava acontecendo? Sim. E aí eu criei MAV. Em MAV eu percebi que eu me achava muito adulta, mas que eu era imatura em vários aspectos. Eu era muito boazinha. Eu queria te agradar. Eu queria que você gostasse de mim. Eu queria que você me visse com bons olhos. Só que não tem como você chegar em nenhum lugar na vida se você quer ser vista com bons olhos. Crítica, eu era extremamente crítica. Nada era bom o suficiente. Inclusive, tem alguém ali assistindo que, nossa senhora, meu lado crítico. Guerreira aqui, ó. Ele ainda era forte.
As duas, né? E a crítica, ela acaba com você. Porque quando a gente tem a crítica forte, a gente chega... Normalmente, a gente chega num lugar legal. Só que a gente se autodestrói. Porque você acha que nunca é bom o suficiente. Sim. E eu digo que a crítica, ela anda com uma nuvenzinha negra, assim, na cabeça. Porque ela é muito pessimista. Ela é muito negativa. A gente não era assim tanto. Eu sou mais... A guerreira, ela habita em mim. Não, a Habitava. guerreira também, mas eu já tirei um pouco da guerreira, muito. Porque a gente enterra e em determinado momento elas Ela precisa, voltam, ela né? acaba, né? Ela vem às vezes. É que a vida, Mas o negócio é tu saber botar ela no lugar dela de novo, né? É o ir, né? O equilíbrio. Exatamente. Porque às vezes a gente precisa da crítica para lidar com certas coisas. Exatamente. E da guerreira também para executar Muita boazinha determinados também. projetos. Eu acho que tudo na vida porque é o equilíbrio, né? Não precisa extirpá-las, né? Verdade. Mas saber lidar com cada uma das tuas características sem te isso que anular você para ser ensina, só não é? isso, A né? lidar com cada uma das máscaras. Cada uma delas. Primeiro é você ter conhecimento, é você saber que você tem. Porque é muito comum as pessoas ficarem bravas quando você diz que elas têm um comportamento X, Y, Z, porque elas não se conhecem. Verdade. Sim. Eu Então, fiquei. eu não posso falar. Não, Né? ela ficou comigo primeiro. É. Porque quem foi lá e fez assim, ó, fui eu. Rígida e controladora. Eu disse, eu não sou. E eu disse- é sim. E eu olhei, não meu sou, amor, eu é sim, mas não tu sou. é. E eu disse, então tá, uma hora tu vai entender. E bem que você falou, as máscaras é realmente uma linha tênue, então é interessante a gente ser simpática, né? Ser uma pessoa legal, uma pessoa que ajuda, que é a parte boa da boazinha. Agora, você ficar tentando agradar o tempo inteiro não é legal. Sim. Não. Porque eu sinto que a gente não Porque tem que tu te ser... A gente se desagrada, né? anula, né? Exatamente. E eu sinto que a gente não tem que ser a boazinha nem a bruxa má. A gente tem que ser simplesmente a gente. Sim. Não é porque eu te desagrado ou porque eu tomo uma decisão que não combina com algo que vocês pensam, por exemplo, que eu vou ou pra boazinha ou pra bruxa má. Eu simplesmente sou eu. Então, acho que Mavi fala muito sobre isso, sobre normalizar quem a gente é sem precisar dar um rótulo. Sim. Eu fiz isso porque eu quis. Desculpa. Eu disse não porque eu quis. Sim. E ponto. Até nós gravamos há pouco nas pílulas sobre isso. Sobre como é libertador dizer não. Não porque eu não quero, não porque eu não vou e não porque não faz sentido. E não né? ficar se explicando Mas toda a hora gente porque fica não tentando quer. caber. E eu, por muito tempo, embora eu tivesse muito mais a máscara da guerreira, Verdade. eu queria que me aceitassem. Eu queria que vissem valor na minha guerra. Que vissem valor em tudo que eu fazia. E aí, pra quê? E isso é muito da guerreira, né? Porque a guerreira é aquela mulher que é o faz, homem faz, faz. macho, entende? É. Ela teve, em algum nível, uma infância que ela se sentiu desamparada. E aí a gente se torna o homem da nossa vida. E é muito ruim. Péssimo. É péssimo. Eu não tenho um ovário e uma trompa por causa disso. Sabe? É péssimo. Porque assim, tu é um trator. Tu vai atropelando. E aí tu atropela o bom, tu atropela o ruim, tu Verdade. atropela o médio, tu só atropela. Sabe? E tu te atropela, né? Então, assim, o Mavi, ele traz sabedoria pra gente. Não é, sabe? É muito, muito, muito doido. Só façam, só façam. É verdade, só fácil. Isso é maravilhoso mesmo, só a prova viva. Você fala que todos os teus projetos nasceram de dores, né? Essas dores sempre foram trampolins para ti ir galgando espaço, galgando ferramentas de cura, né? Não é só o Mavi que tu tens, né? Como uma ferramenta de cura, né? Não, foram mais de 9 projetos ao longo do tempo. Então, eu noto que até a depressão, eu não entendia nada, nenhuma dor como trampolim. Era só vitimização. Sim. Ali, a depressão fez com que trouxesse esse trampolim para terapeuta. Eu não vou lembrar a ordem, tá, agora. Mas aí veio o box, que hoje eu entendo que o box quântico fala muito sobre eu lidar com a minha sensibilidade, porque eu sou uma pessoa altamente sensível. sim. A pessoa altamente sensível, ela pensa diferente, ela sente diferente e ela precisa entrar nesse nosso mundo muito louco de uma forma que fique um pouco mais confortável. Porque você não se enquadra, você não consegue agir da mesma forma com que as outras pessoas agem, você não consegue sentir da mesma forma. Então o box, né, literalmente um box que a pessoa recebe em casa, é muito sobre você aprender a lidar com você. Então foi um trampolim de como eu não sabia lidar comigo. Porque não foi só a terapia que me fez curar.
Foi os comportamentos que eu tive que mudar e os hábitos, como meditação, como ver o lado positivo das coisas, como limpar minha mente antes de dormir, porque a gente limpa o corpo, toma banho, mas a mente fica suja. Aí depois a gente não sabe por que vem burnout, por que as coisas dão errado, entende? E quem que nos ensina que tem que limpar a mente antes de dormir? Eu faço tudo isso agora. Mas meditar pra mim foi, acho que um dos maiores desafios da minha vida. Lembra, Jéssica? Pra guerreira é muito difícil. Ela diz assim, começa 2 minutos, foi pra 3, foi pra 4, foi pra 5. Hoje vai tranquilo, acordei madrugada pra fazer isso. Mas quantas vezes, né, tu dizia, só vai conseguir, eu dizia, eu quero paz, só vai conseguir ter paz quando você souber silenciar a sua mente. Exatamente. Porque é barulhento, né? A mente às vezes é barulhenta. Enche o saco, né? É exatamente isso. Enche o saco. Verdade. Eu fiquei pensando só, imagina que a nossa mente é como se fosse um guarda-roupa. E a gente vai lá na loja e compra roupas. E não pega aquelas roupas velhas e doa, deixa lá. Aí chega uma hora que você abre o guarda-roupa e o guarda-roupa cai. O guarda-roupa não, as roupas caem literalmente na sua cabeça. Então é mais ou menos assim que funciona. No momento que eu tenho esse discernimento de entender isso é novo e isso é velho, eu preciso mudar o meu estilo, que nem mudei o meu cabelo, mudei o Instagram, mudei várias coisas por uma estratégia de trabalho. Então chega um momento que a gente precisa abrir mão do velho, desapegar do velho e trazer o novo. E quando a gente não faz isso, a mente enche o saco, como se esse guarda-roupa cheio. Então conforme você vai limpando, tanto por meio de programação, psicóloga, enfim, inúmeras terapias, quanto por meio de comportamento, vai ficando mais leve. Ficando free. E o MAV, o trampolim, foi basicamente essa queda, né? Eu subi muito rápido, só que eu não me sentia merecedora. Porque eu não tinha esse padrão na minha família de ganhar bem, das coisas fluírem, de ser leve. Pra mim, eu tinha que trabalhar pra ganhar dinheiro. Eu não aprendi que eu podia trabalhar, ganhar dinheiro, ser feliz e ainda me sentir realizada. Pois bem, né? Mas é que socialmente isso não é certo. Não é só pra tua família. Se tu parar e analisar padrões sociais, dinheiro não dá em árvore. Tu tem que trabalhar muito pra ter dinheiro. Porque aquele lá ganha dinheiro, fez alguma coisa errada. Sabe? Então, assim, é socialmente estranho a pessoa se prosperar e conseguir ter uma vida mais leve, ter uma vida mais tranquila. Tem que estar fazendo algo errado. Infelizmente, socialmente é isso que tem, né? Então, uma crença safada, inclusive. Exatamente. Quando você olha para sua decisão de ir para São Paulo, né, guiada pela intuição, o que isso ensinou a você sobre confiar em si mesmo? Até hoje isso é um pouco doido, assim. Porque quando você toma uma decisão aonde você tem onde se segurar, é uma coisa. Agora, quando simplesmente a sua intuição fala com você, né? Pra quem não sabe o que é intuição, é uma vozinha que fala dentro da sua cabeça. A intuição fala, vai pra São Paulo. Você tá com a vida, você tem um namoro, você tem um trabalho, você tem um lugar. Eu atendi, inclusive, aqui nessa rua. Tava tudo organizadinho, bonitinho. E aí a voz fala, você precisa ir embora pra São Paulo. Eu pensei, que ir embora pra São Paulo? Na minha cabeça, São Paulo, o céu era cinza. Se eu saísse na rua, as pessoas... ia ser assaltada. Eu ia ser assaltada. Era horrível de morar. Na minha cabeça, era como se fosse uma cidade, um bloco de concreto, assim. Então, eu fiquei uns 2 meses brigando contra isso. Só que como eu já tinha sofrido bastante antes, já tinha aprendido bastante coisa, eu entendi que, como eu sou intuitiva, eu preciso ouvir a minha intuição. E aí eu lembro que apareceu uma profissional que eu gostei muito, que é a Cristina Cairo. E aí, de alguma forma, ela me convenceu a ir a São Paulo. Eu fui, minha vida deu um giro de 360. Não foi gostoso no início, porque eu não tinha ninguém para contar. Né? Eu só trabalhava, eu tive 4 burnouts no ano. Eu só trabalhava porque era um tipo de fuga. Sim. E também, quando eu cheguei lá, o custo de vida era muito maior que aqui. Quando eu cheguei lá, o meu custo de vida aumentou 10 vezes. E eu não tinha um amparo. Eu não fui para São Paulo organizada. Eu fui para São Paulo com um cartão de crédito, que tinha um limite interessante, e com, sei lá, R$200 ali na carteira. Não foi organizado. Eu fui. E aí as coisas começaram a fluir. No primeiro mês eu dupliquei ou tripliquei o salário que eu ganhava.
e as coisas foram acontecendo. Então, Sobre acreditar, né? é sobre acreditar e confiar, sem precisar da estrutura. Sim. Mas ainda em alguns níveis é um desafio, mas eu não brigo mais. Sim. Inclusive tem uma frase que eu ensino em MAV que eu gosto muito, que fala assim: o que eu quero, o como não importa, o como é trabalho de Deus. Então o que você quer na sua vida? O como deixa pra ele, né? O problema é o nosso ego monstruoso Adoro essa que quer controlar tudo. Esses dias eu tava falando com ele, eu digo, não interessa, o problema é quero teu. isso, agora tu dá teu jeito aí, bonito. Vamos lá. Eu uso muito isso. Porque assim, e eu noto que é nos desprendermos desse controle, porque instintivamente, e a gente que é mãe também parece que piora a questão do controle, porque eu tenho que cuidar daquele ser, eu tenho que zelar, eu tenho que fazer, eu tenho que, sabe? E eu notei que eu já era controladora. Depois que eu fui mãe, meu Senhor, aumentou. Por quê? Porque eu tinha que ser para aquele outro ser. Porque, claro, hoje são adultos e se bastam, mas no primeiro momento ele não se basta, né? Então eu tinha que ser o colo, o acalento, o exemplo, né? Eu era o alimento, porque eles mamaram no peito até os 6 meses, então eu era muita coisa para aqueles serzinhos. Então eu vejo que a gente vai se pesando na caminhada e vai se esquecendo, né? E nós somos. E a gente de vez em quando tá aí, o que eu sou? O que eu gosto? Uma vez tu me fez uma pergunta, qual é o teu hobby? Não tenho. Eu ainda tô tentando encontrar, gente. Ela me deu um ano, já passou o ano. Eu não encontrei ainda. Encontrei e desencontrei. Quem tem a máscara da guerreira forte, realmente. né? Você pergunta do hobby e ela fala assim, não é estudar? Trabalhar? trabalhar. Fazer curso? Não, eu achava que era malhar o meu hobby. Eu disse, também. malhar não é um hobby. Eu disse, como assim não? Mas eu vou lá, porque, Eu né? adoro. Ela disse, não conta. Eu disse, sério que não conta? Não conta. E a gente vai se perdendo, né? E verdade. Ainda vou descobrir se malhar não é um hobby. Não, pode ser um hobby, só que você faz só porque você gosta ou você faz por causa da saúde? Pelos dois. É que assim, cada pessoa é uma pessoa. Eu sinto que no teu processo falta um hobby. Falta um hobby. eu também falo, devido. Tem que nós vamos achar um Vamos hobby. fazer tricô? Nós temos cara de quem fizemos tricô. Vai que- E você falou da questão da mãe, né? Ao longo desses 8 anos atendendo mulheres, basicamente eu atendo mais de 80% são mulheres, né? Eu noto que quando a mulher se torna mãe, é como se ela recebe uma mochila pesada. E ela começa a se comportar de uma forma pesada. Porque assim, eu já atendi muitas mulheres que a terapia de alguma forma ajudou a engravidar, então eu vi o antes, o durante e o depois. Mulheres que já vieram grávidas, mulheres que já vieram mães de crianças grandes. Então eu noto que é um peso, é como se ela pensa, eu sou mãe, pronto, minha vida acabou. Em algum nível ela se aposenta dela. O lado mulher é aposentado. Eu não fiz muitas, necessariamente isso, sabe? Eu realmente, pra mim, a minha maternidade, já conversamos, era leve. Meus filhos não me deram trabalho. Você encarou de outra forma. Era muito gostoso, mas ao mesmo tempo eu me responsabilizei sobre a pessoa que eu queria que eles vissem E a vida te no caminho. responsabilizou também. Sim, né? As minhas escolhas me deram responsabilidade, então vamos dizer assim. E eu queria muito que eles olhassem, e porque eu tenho, a minha teoria eu posso te dar o melhor conselho, mas se eu não for um bom exemplo, de nada vai adiantar eu te falar palavras bonitas, né? E a tua vida, por exemplo, eu confio no teu trabalho porque tu é um exemplo, não porque tu traz palavras bonitas pra mim, né? Porque a palavra é muito fácil, eu posso pegar um livro legal e ler, olha só uma filosofia muito... E a prática? E o teu caminho, né? Então, a minha preocupação, o meu peso da maternidade era esse. Era ser um bom exemplo. Era criar pessoas que olhassem para a mãe deles. Não, cara, eu fui criado por uma pessoa ética, com bons princípios, que não nos faltou, sabe? Então, esse peso eu carreguei mesmo. Eu também. Muito rígida e controladora. Qualquer coisa. Coisa. A gente tirou na terapia. Várias toneladas foram deixadas para lá.
Oh, Senhor, como a vida é mais leve. Sim. Melhor. É muito bom, né? É. Isso que você falou da questão da experiência, eu noto que realmente... Eu sou realmente a prova viva de quem viveu e te ajuda. Viveu e te ajuda. Eu não falo de coisas que eu acho. Porque eu achei isso uma barbada, sabe? Mas é o que nós estávamos falando de credibilidade. manhã, né? É sobre isso, sobre tu ter testemunho de vida. O testemunho de vida conecta as pessoas. E é muito bom, acho que por eu ser também altamente sensível, eu sei o que você sente. Então, normalmente eu vivi, porque eu já vivi muita coisa. Sim. Então, normalmente quando as pessoas chegam pra mim com um problema, eu já vivi aquilo. Mais do mesmo. Eu já vivi, então eu consigo sentir o que você tá sentindo. Eu não vou achar que é bobagem. Eu não vou diminuir e também não vou aumentar. Eu vou, de alguma forma, te colocar nesse lugar de autorresponsabilidade e te ajudar a sair Ela dali. faz a gente sair daqui, voltar pra cá. E pra lá. Ou olha. Não, é o Mas é que- centro, né? Mas é que, Realmente gente, é o centro. a gente precisa ser autorresponsável pelas nossas escolhas. Exatamente. E A pessoa gente quer ter um corpo bonito e não quer malhar, não quer cuidar da alimentação. Que jeito? eu engordei Ela pediu 4 um quilos. milagre pra Deus, né? Não consegui treinar só comendo 4 quilos. Tá tudo certo, já estamos voltando pro rumo. Mas Recalcular a rota. Mas é autorresponsabilidade. E assim, ó, e não é... E com isso eu já tinha, e tu também trouxe muito isso pra mim. Recalcula a rota. Tá? Mas não te E com leveza, né? Não precisa dar culpa. Ok, engordou. Não precisa se xingar, chicotear. Não, só analisa. Deu. Vai pro início, né? Porque a vida, ela passa tão rápido, se você for pensar. Se eu olhar pra trás, eu penso, meu Deus, eu vivi tudo isso e parece que foi ontem. Sim. Então, será que vale a pena a gente passar uma vida se xingando, se criticando, Se vendo lamuriando. o lado negativo da vida? Não. Porque a gente tá aqui, se a gente tá aqui é pra viver. Então, aí entra uma escolha. Eu escolho ver o lado bom da vida, o lado positivo, eu escolho ver o lado Negativo. negativo da vida. E eu aprendi isso, literalmente, em um ano. E Eu não sou quer dizer outra que vire um pessoa. anjo de candura que nunca mais vai achar que ele que deu não, tudo não, errado. não, né? Porque as pessoas Forma também, alguma, com elas, certeza não. é um problema as pessoas racionalizarem de tal forma que uou, agora é tudo paz. Não é não, gente. Eu achava isso. Não é. E, por exemplo, conversávamos de manhã sobre estar na companhia de Deus. Cara, entregar tudo pra Deus não é simplesmente confiar que vai dar certo e ir caminhando, né? E vai dar errado, tu vai tropeçar, mas tu vai erguer a tua cabeça e vai continuar caminhando. Então é sobre isso, né? E eu achava que era assim. Eu curei a depressão, agora minha vida vai ficar maravilhosa. E bem pelo contrário, eu tive que lidar com várias coisas ao longo da vida. Por isso a frase, né, recalcular a rota quantas vezes forem necessárias, quantas vezes for necessária. É o português correto, eu me perco no português, ainda bem que eu sou terapeuta. Português, né? Vamos lá. Como foi o momento em que você percebeu que parecer não era mais o suficiente? Que tu precisava deixar pra trás tudo que tu fazia, sabe? Toda aquela bagagem e se tornar autêntica em essência. E seguir, né? Teve a ver com uma ave. O processo começou antes, mas teve a ver com uma ave. Tem uma das máscaras que é a vingativa. Ninguém acha que é vingativa. Quando chega na mentoria na vingativa, eu não tenho essa máscara. E depois sempre se impressiona. Eu tenho. Muito pouco. Normalmente a gente tem, assim, se a pessoa não for uma psicopata, normalmente ela vai ter uma quantidade baixa. Só que a vingativa, ela também entra em parecer, em querer parecer. Então, o que eu percebi? Eu não vim de uma família de um poder aquisitivo interessante. Os meus pais, eu nasci quando minha mãe tinha 19 anos e eles não eram casados, eles simplesmente se encontraram, ficaram e eu nasci. Então, eram duas crianças cuidando de uma outra criança. Então, teve bastante dificuldade, teve bastante briga, enfim, né? Toda essa questão. E eu lembro, voltando, né, para responder a tua pergunta, eu lembro de uma cena onde a gente morava numa casa de madeira nos fundos da minha avó. E do lado tinha uma casa muito bonita,
com uma amiguinha. E tinha uma árvore que separava do lado. Então eu subia na árvore, a menininha subia na árvore, a gente se encontrava. E eu achava linda a casa dela. Não é à toa que eu fiz arquitetura por um tempo, porque eu achei que era isso que eu queria da vida. Eu olhava aquela casa e eu olhava aquela família muito bem estruturada e aquilo me brilhava os olhos. Eu tinha 5 aninhos. Aí eu lembro que eu pedi pra ela, eu falei, eu posso posar na sua casa? E quando a criança é pequena, ela tem que pedir pra mãe, né? Sim. Ela não se governa. Eu lembro que ela desceu a árvore e elas ficaram atrás da porta, ela e a mãe. E a mãe falou assim, ela não pode. Eu passei anos na terapia trabalhando, ela não pode. Porque o que aquela criança de 5 anos entendeu? Ela tem uma família estruturada, ela tem uma casa grande e eu moro numa casa de madeira e a minha família não é estruturada, então eu não posso. Que esse é um dos motivos que eu subi e caí. Porque quando eu me vi numa situação legal e que podia ainda melhorar, de um jeito que eu nunca imaginei... Provavelmente aquela mãe só disse, não, ela não pode, meu amor. Exatamente. Não era... Porque é uma responsabilidade tu levar uma criança de 5 anos dormindo na tua casa. Exatamente. Elas podem ter outra coisa. Era só um não pode. Exatamente. Só que esse é o problema dos traumas. Os pais não conseguem necessariamente controlar o que vai acontecer. É a criança que vai dizer como ela vai se sentir. E eu entendi, não pode. Então, eu tinha um complexo de inferioridade, onde eu me sentia muito menos que as outras pessoas. E eu entendi que eu tinha que provar que eu tinha. Que eu era bem-sucedida e que eu tinha dinheiro para me sentir alguma coisa na vida. Aí eu cresci. Essa família se mudou, eu aluguei aquela casa, eu fui morar sozinha naquela casa, quero morar enorme, tinha até salão de festa a casa. Fui morar sozinha lá e eu senti um vazio absurdo. Eu pensava, poxa, eu consegui tudo o que eu queria, quase tudo que eu queria, mas não era isso, eu não me sentia feliz. Então ali eu tive uma sensação parecida com a angústia que eu sentia lá atrás na depressão. E eu pensei, poxa, eu vivi tudo isso, eu não vou voltar para trás. E ali eu entendi que eu precisaria ser eu, que a situação financeira que eu vivi não me definia. Sim. E que eu precisaria me comportar de uma outra forma. Porque a vingativa, ela acha que ela tem que ter para ser. Sim. A guerreira acha que ela tem que fazer para ser. E a crítica acha que tem que ser perfeita para ser. Só ser. E a boazinha que tem que agradar pra ser. Agradar para ser. E eu não posso falar palavrão. Então você já falou sobre isso, mas o que o fracasso financeiro, ter falado várias vezes, te revelou que o sucesso jamais teria te mostrado? Se alguém tivesse passado pelo mesmo colapso financeiro que você, qual seria a primeira coisa que você diria para ela? Que ela não aprendeu ainda algumas coisas da vida. Tá tomando ainda porque não aprendeu. Porque hoje em dia eu não consigo mais ver as coisas como acaso ou como punição. Se aconteceu, porque eu ainda não aprendi. Se aconteceu, até agora eu ser evoluído. Vindo pra cá com a Sara, eu fiquei muito brava com uma situação específica. E aí eu pensei, tá rolando espelhamento. Vou ter que me terapeutizar. Então, é automático voltar pra mim. O que eu não tô vendo, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso melhorar. Então, se tá acontecendo de novo, é que eu ainda não aprendi. E não adianta eu brigar contra. Eu preciso ver qual é o aprendizado, usar o aprendizado de trampolim, criar algo maravilhoso com isso. E normalmente você ainda ganha dinheiro. Mas nem o tem caso de consciência Mave. que isso é dificílimo, né? A gente conseguir... No início do processo? Porque eu ainda volto. Às vezes eu vou longe do valor. Opa, o que eu tô fazendo existe um aqui? ditado, a gente nunca perde, a gente sempre aprende, né? É verdade. Porque é o aprendizado da vida. Você nunca perde com alguma coisa que te acontece. Sempre tira uma lição daquilo ali. Não interessa o que for. É verdade. Só que isso realmente é ao longo do tempo que você vai percebendo. Porque quando eu tive acesso às terapias quânticas, você tem acesso à autorresponsabilidade na hora. Você já entende que é tudo aqui, ó. Só que é uma cebolinha. Sim. Você vai assumindo ela aos poucos. E eu ainda tô assumindo aquela poucos. cebola do grande, mas essa do interior, assim, ó. mais ou menos. São gigantescas. E com as casquinhas bem fininhas, assim, ó, pra tirar aquela da cebola do lâmina. Starbucks que tem? A cebola velha desse tamanho. Adoro comer ela. Não, gente, não é uma cebolinha assim, não é uma cebolinha. Não é aquela cebolinha de salada. Exatamente. Então eu noto que eu fui escolhendo o que eu queria me responsabilizar. Sim. E ao longo do tempo foi se tornando automático. Então, certamente hoje tem coisas que eu fico brava e não tomo a consciência, mas assim, uns minutos depois já
já vem. Mas é aquilo. Por hábito, vai e que a gente volta, fala. por escolha. Eu vou e eu volto. A autorresponsabilidade é muito necessária até para você querer entrar no processo de cura, né? Você pensar, não, eu tô precisando de ajuda, eu preciso ir a alguém que me ajude, né? Uma psicóloga, um psiquiatra, uma terapeuta quântica, uma consteladora, qualquer pessoa, né? Porque se você não tem essa autorresponsabilidade, você não consegue enxergar que você precisa de ajuda, que você pode melhorar na sua vida e que as coisas podem ficar melhores, né? Exatamente. Isso que você falou é interessante, porque eu fui percebendo ao longo do tempo que a cura, ela realmente acontece quando você abrange vários aspectos do seu ser. Então, no momento que você está ali com a psicóloga, você está trabalhando de uma forma. No momento que você vai para a programação mental, você está trabalhando como se fosse um outro corpo sutil seu. O energético, um outro corpo sutil. Aí você acessa a Deus, o corpo espiritual. Então, quando você consegue unir tudo isso, que seria mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito, que seria essa transformação, e você tem comportamentos interessantes, aí você vai, porque senão você empaca. Sim. E sem Deus a gente empaca. Ah, não, sem Deus não tem. Verdade, não tem como ir a lugar nenhum hoje. Até eu disse antes que um conselho que eu daria para minha Fran mais nova seria: procura Deus. Só chega perto dele. Porque eu por muito tempo achei que arrogância, né? Eu me viro, cara, não se basta porcaria nenhuma, sabe? E é tão doido, porque quando você vai estudar física quântica, a gente vai dando zoom, sei lá, colocar a Gra no laboratório, vou dar zoom no cérebro dela, e vou dando zoom em cada célula, molécula, átomo. Tem uma energia que vibra lá dentro, que chama de centelha divina. Vamos usar esse termo mais bonitinho. Essa energia vibra. Se eu acessar esse microfone, vai ter uma energia que vibra. Se eu acessar o meu tênis, meu sapato, a água, absolutamente tudo. Então, tudo tem uma energia que vibra, que a gente chama de Deus. Então, eu vejo assim, o ego e a centelha divina. Quando os dois se unem, é aí que a gente desperta, é aí que a gente floresce, entende? Então, não dá para ser um sem o outro. O ego precisa acessar a centelha. Porque eu também entendo que tem uma demonização do ego. O ego, ele é necessário. Maravilhoso. Ele é maravilhoso, só que a gente tem que usá-lo da forma correta. Assim como a ousadia, o ser guerreiro às vezes é necessário, às vezes ter uns ímpetos. Eu acho que todos esses processos são necessários, só que a gente tem que aprender a... Verdade. Né? É o equilíbrio. Tem que tirar o estrelismo do ego. A gente tava fazendo uma reunião na... Todo mundo vai feder no final. Verdade? Tu acha que tu vai morrer, vai ficar cheirando Não sei se todo mundo vai pérolas. pro mesmo lugar. Não, vai feder. Vai feder. Só com uma lady aqui do nosso lado. Vocês acham que eu não falo essas coisas? Pergunta pra Sara do jeito que eu sento. Eu tô bonitinha assim, porque eu tô aqui, tá? Mas eu sento bem moleca. Ah, que nem a Luísa senta que nem moça. Gente, Bem moleca. Eu tenho o meu essa lado. mulher de boné, bem moleca, né, Sara? Então, Eu tenho os dois lados. é sobre isso. A Né? terapeuta, a Jéssica, enfim, tem diferença. E todo mundo vai feder. Ai, minha linda. A gente tem que descontrair, gente. Tem que descontrair. A gente sabe que tu é hipersensível. Isso. Né? Como tu tem trabalhado a tua vida para que essa tua supersensibilidade não atrapalhe a tua vida? Porque eu devo imaginar que tu deve entrar num lugar, por exemplo, com algumas pessoas, e aquilo deva fazer assim na tua cabeça, né? Porque eu tenho um grau de sensibilidade bem pequeno perto do teu, e algumas vezes ambientes que me deixam, parece que confusa, sabe? Como que tu lida com isso? A sensibilidade, ela atrapalhou a minha vida. Ela me ajudou muito no meu trabalho, no que eu construí, mas ela me atrapalhou muito na Jéssica. Eu confesso que até no passado eu não sabia quem era a Jéssica. Eu sabia quem era a terapeuta, eu sabia quem era a empresária, eu sabia quem era essa outra pessoa aqui, mas a Jéssica eu não sabia. Porque como eu não entendia, há 3 anos atrás eu entendi que eu era uma pessoa também sensível. Porque eu fui pesquisar, porque eu pensava, não, eu não sou igual às pessoas, então deve ter um nome pra isso, deixa eu tentar. A gente tentar se encaixar, né? Até pra buscar ajuda em relação a isso. E aí eu percebi que eu era totalmente sensível, 3 anos pra trás. Só que assim, não é porque você que é percebeu... altamente sensível, na verdade? O que tu sente? Explica pra nós.
ser altamente sensível é diferente de você só sentir que a pessoa tá pesada. Tá. Porque é o que as pessoas acham, né? Ah, tá pesado, o ambiente tá pesado. Você sente o que o outro sente. Então, eu consigo sentir o que você tá sentindo. Às vezes, eu consigo saber o que você tá pensando. E isso é muito ruim, em algum nível. Porque pensa só, a gente tá aqui numa Coitado parceria. do namorado da Jéssica. Ele não pensa. Porque se ele pensar, vai estar ferrado. Inclusive, aconteceu algo... Não, mas realmente, aconteceu algo. Até a gente gravou nos stories sobre isso. Que eu tava contando sobre algo que ele foi viajar. Um ex-namorado, né? Graças a Deus, ex-namorado. Sim. Ele foi viajar e ele voltou. Quando ele entrou no carro, eu olhei pra ele e falei, o que aconteceu? Porque eu já sabia que tinha algo errado. Mas, enfim, você sente o que o outro sente. Você tem uma empatia muito maior e você sofre muito com isso. Porque pensa, eu tenho que lidar com o que eu tô sentindo, eu tenho que lidar com o que você tá sentindo. Com que Gra, o Vitor. Exatamente. Aí você entra no ambiente. É como se fosse assim, eu tenho uma antena que eu entro num ambiente onde tem muita gente, eu não percebi que eu tô captando, mas eu tô captando. E aí passa 5, 10, 15 minutos e eu perco a energia, porque a minha antena tá captando o que tá todo mundo pensando, sentindo. E se você for analisar o cérebro de uma pessoa altamente sensível e de uma outra pessoa que não é altamente sensível, é diferente. O sistema é diferente. Então não é só algo energético, é algo realmente físico. E daí como é que tu consegue? Tu tá Tive a lidando com depressão isso? lá atrás, né? Porque parte das coisas que acontecia é porque eu sentia entendia. coisas dos outros e eu achava que era Sim, minha. Então eu já tava com uma dor monstruosa e eu achava que era minha. Então eu fui aprendendo ao Tá, longo mas do e tempo. como é que a Jéssica se encontrou, Jéssica? Agora. Depois de Mave, eu tive que entender o meu hobby. Ou seja, não basta eu pedir para a pessoa fazer uma coisa que eu não tô fazendo. Então, antes de apresentar a Mave para todo mundo, eu vivi Mave. Então, eu quebrei, analisei, eu vivi Mave. E aí, eu apresentei Mave. E eu comecei a ter essas mudanças e comecei a entender que tinha espaço para Jéssica. Porque eu me sentia muito estranha. Eu me lembro. Eu me sentia deslocada. Então, o trabalho era o gatilho para mim. A Jéssica ficar sentada com alguém conversando assim era difícil, né? Era. Então eu fui aprendendo e esse ano acho que girou uma chavezinha e eu pensei, não, agora eu posso ser eu. É engraçado. E eu vi essa mudança de perto, posso dizer pra vocês. É verdade. É verdade. Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram, eu falei, vocês percebem a diferença? Não teve um não. Porque realmente a gente muda e não tem como o outro não. Até a mudança da terapeuta, Jéssica. Mudou. Aí se você pode contar o que mudou, conta aí. Posso mudar, ela ficou mais leve, até, não sei, ficou mais próxima, entende? Antes era a terapeuta ser, né? Hoje não, hoje a Jéssica, tu consegue acessar a Jéssica mesmo, né? Como se Em tivesse sua essência, uma isso. muralha, né? E ela trouxe esse lado moleca dela que eu jamais imaginava na minha vida que teria nesse corpo. Tu sabe que eu já vejo ela de outro jeito? Pra mim, ela sempre foi perto. Sempre. E eu sempre... Talvez porque eu sou muito moleca, como eu falo a mesma bobagem com ela, então pra mim sempre foi muito perto, sabe? É tudo a forma, eu acho, né? Pra mim, a Jéssica, eu percebo uma mulher. Eu vi a Jéssica indo e ela era uma meia-idade, agora é uma mulher, sabe? Eu notei esse crescimento, assim. Mas eu vejo... Mas eu, Franciele, Não, mas o pra mim sempre perto foi que eu pertinho, digo sabe? é isso, ela Eu acho que o que a Gra quer dizer é que antes eu não mostrava quem eu era. Então ela não se sentia perto de mim, é isso? Isso. Até pela mentoria, lembra? O jeito que ela faz as coisas, né? Agora ficou melhor. Inclusive, isso é muito legal porque às vezes a gente enche o saco pro outro mudar. Quando a gente entra na terapia, a gente fica insuportável. Verdade. Insuportável. Sim. Você começa a ver o erro dos outros e você quer que eles mudem. E não é assim que funciona. A pessoa que você quer que mude realmente vai mudar Quando quando ela quiser. você se transformar e ela vai olhar e vai pensar, nossa, eu quero isso. Então eu noto que muitos dos meus clientes assim foram vindo e eu fui me estruturando como terapeuta porque eles foram vendo a minha mudança e eles chegaram até mim. E normalmente as pessoas chegam até mim por indicação.
Ou seja, eu vivi uma mudança, nossa, vai lá naquela terapeuta, faz tal coisa que é legal. E ela chegou pra uma coisa, foi muito acaso. Eu tava pensando assim, cara, ninguém tem que me aturar, eu tô muito mala. Bem isso, gente, é sério. Eu fiz uma autoanálise minha mesmo, eu digo, não dá, não consigo mais. E eu tava lendo um livro do Thiago Brunet, acho que era. E tava em cima do balcão do Pet. E aí foi uma pessoa que trabalha em Santo Ângelo, não me lembro o nome da menina. Minha amiga de infância, inclusive. Uma vendedora. E ela, tá aí, eu preciso me encontrar, cara, não aguento mais não. Assim, vou ficar sozinha no mundo do jeito que eu sou. Porque eu tinha consciência de que eu tava demais, forte, sabe? E aí ela disse, não, vou te dar o telefone de uma amiga minha. Cara, ela vai assim, ó, ela é incrível, eu disse, me dá. E ela saiu dali, eu chamei a Jéssica. E coincidentemente, naquele dia, ela conseguia me atender naquele dia mesmo. Tá. Aí ela fez o MD e eu tava indo pra casa. Mas ainda meio descrente, né? Botei o áudio pra rolar no carro. Parei, estacionei o carro. Como é que essa mulher sabe isso? Porque ela falou uma frase que era a frase que a minha criança falava. E que eu nunca falei pra ninguém. Era uma coisa muito minha, não falei nem pra minha mãe. Era uma coisa que eu olhava e eu sentia, né? É maravilhoso. E a louca me larga assim, mas gente... Verdade. Uma pessoa também sensível consegue fazer isso. Impressionante. Então, assim... Eu fui diferente. Quem me indicou foi quem trabalhou contigo, a Ju, né? Ah, verdade. Eu já tinha te falado dela e aí a Ju te deu o telefone. Eu te disse que eu tava tratando com ela. E aí a Ju, daí tu chegou. Eu lembro que nós estávamos tomando mate e disse assim: ó, a Ju também falou da Jéssica. E aí, Viu? Nós duas aqui. Nós três agora, né? Nós três. Vamos lá. Estamos vendo uma nova Jéssica florescendo, que nós estávamos falando há pouco, né? Essa nova versão. Ali não cabe em nenhum rótulo, apenas quer mostrar a tua essência, né? Ela já se vendeu terapeuta, mentora, coaching. Agora ela vai ser simplesmente a Jéssica. É o que vocês estão vendo. Qual a parte da história que você sente que está reescrevendo conscientemente hoje? Eu acho que o equilíbrio entre realmente as partes, o equilíbrio real, né? Entre quem é a Jéssica, entre o profissional... E fazer com que essas duas partes não briguem. Porque assim, no meu mapa numerológico, o mapa numerológico é uma ferramenta de autoconhecimento. Maravilhoso. No meu mapa numerológico é tapado de 1 e 8. Assim, eu vim pra trabalhar, entende? Eu vim pra ação, eu não vim pra mimimi. Eu vim pra fazer o negócio acontecer. O 8 é aquele número que ele pega algo bom e ele transforma em algo muito bom. É aquele que empreende, é aquele que o 1, né, que tá à frente, que ousa, que faz, que inicia as coisas. Eu não vou ficar te esperando. Quando ver, eu já fiz. Então... Eu também não tenho paciência pra esperar ninguém, não. Tem vários 8. Tem. Então, tem um desafio de deixar a Jéssica fazer parte dessa vida, entende? Porque meu mapa é puro trabalho. Então, acho que eu tô aprendendo... Tu tá aprendendo a trazer a outra parte, a da outra vivência, parte, né? que é o viver. Uma outra coisa também extremamente errada. Quando você vai pra espiritualidade, você fica chato também. Verdade. Você fica muito chato. Tu tá chato? A gente tá chata. Mas eu aceito, tá chata, tá ótimo. Eu fui uma mãe chata a vida inteira. Ajuda os universitários, nós estamos chatas. Vamos fazer uma enquete, por favor? Mas, meu amor, chata no sentido de que a gente já não senta em qualquer mesa. A gente já não vai partilhar a vida com quem denigre a vida do outro. Pra mim, o se tornar chata é isso. Tu começa a ficar seletivo com quem tu dispensa a tua energia. Eu não vou mais, por exemplo... se é por isso, também não vou chata. Viu? Confia em mim, cara. Confia em mim. Ó, minha irmã aqui, ó. Só saiu da outra barriga. Mas esse chata que eu trago seria no sentido de achar que você vai salvar as pessoas. Eu tinha esse problema, lembra? Tu dizia. Você quer mudar as pessoas. Você quer salvar as pessoas. Você acha que se você não fizer alguma coisa, a pessoa vai se perder. E ao longo do meu processo, eu fui entendendo que, na verdade, está tudo bem a vida que você escolher. Por mais que você escolher um caminho que não é legal, tá tudo bem. Porque
Eu acredito que a gente vem para a Terra para viver experiências. E cada pessoa tem experiências específicas que precisam ser vividas. Sim. Então, se você consegue girar uma chavezinha e ver o lado positivo das experiências e não só, ser positiva, Só não, a racionalidade do estou me ferrando, por exemplo. Não, é viver mesmo. Eu tô vivendo essa experiência, então deixa eu ver como que isso pode ficar o mais confortável possível. Fica tudo leve. Então, às vezes, é muito comum as pessoas me procurarem e falar, ai, fulano tá precisando de ajuda. Ele tá assim, ele tá assado. Eu falo, Que bom. eu não sinto mais peso e eu não sinto mais obrigação de ajudar. Eu tô aqui. Eu ajudo se tu, por exemplo, assim, tu, Jéssica, Fran, eu preciso de ti. Tu pode conversar comigo? Eu vou dedicar meu tempo a conversar com você. Mas eu não vou mais. A não ser, por exemplo, que eu tenho uma intimidade muito grande, que eu perceba, Gra, tu tá fazendo isso, dá uma olhada em ti. É o máximo que eu vou fazer. Mas eu não vou palestrar na vida dela para que ela entenda que... Não, porque é uma escolha dela. Eu posso gastar todo o meu latim com ela, que se ela não se perceber, não vai mudar. Exatamente. A Jéssica me ajudou nisso, né? É verdade. Eu achava... Porque eu vejo o potencial das pessoas, né? Que nem nós conversamos. O teu 8 faz tu analisar. Sim. Eu vejo que a pessoa, ela... nasceu com um potencial incrível e ela tá ali desperdiçando Você com quer nada. sacudir aquela pessoa. E eu quero sacudir ela pra ela fazer algo com aquilo. Eu disse, meu Deus, tu tem, né, um dom na tua mão, vamos lá. Mas é isso, né? Se ela não quiser, eu não posso fazer nada. Vai. E eu noto que até na terapia, talvez a leveza que também você sentiu, é que antes eu queria muito ajudar. Eu queria muito salvar. Eu ficava um pouco nervosa, pensando como que eu posso ajudar essa pessoa. Ela não tá se abrindo, então deixa eu pensar de outro jeito. Não que eu não faça isso hoje, Sim. mas assim... Até porque faz parte do teu... Faz parte do meu trabalho. Do teu trabalho. Mas é mais ou menos assim, eu tô aqui pra te ajudar. É 50-50. Se tu não fazer tua parte, o problema não é meu. O meu trabalho vai acontecer, a minha vida vai acontecer. Eu cheguei aqui porque eu paguei o preço, acho pesada a palavra pagar o preço, mas paguei o preço pra estar. Então, se você não pagar o seu, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu vou continuar aqui. Exatamente. Jéssica, quais são as novas raízes que tu tá plantando lá em São Paulo? Porque é bem provável que a Jéssica vai só passear aqui, né? Quais são... Como que tu tá te agregando naquela loucura? Eu amo São Paulo, isso é muito doido, né? Porque como eu sou altamente sensível, as pessoas pensam, como que você mora lá? Sim, porque aquilo lá deve ser um turbilhão. Como ela é. Não tem como Pode falar ser que tenha não. um espaço, Mas nós já estamos mais trabalhados no trânsito, né? Mas se nós duas há tempos atrás fôssemos pra São Paulo, nós matávamos meio mundo. Capaz, eu acho que não. Acho que lá eles ligam o pisca. Mais ou menos. Pode ser que sim. O problema daqui é a barbeiragem, cara. Não precisava fazer rótula. Você fica muito brava, né? É complicado. Tem um troço que me tira de sério. Mas assim, lá tem vários lugares. São Paulo não é o que você vê na TV. Tem vários lugares. Você tá tem mostrando isso no seu Instagram, Tem a né? loucura, mas São Paulo é maravilhoso. O que eu amo em São Paulo é você chegar no shopping e você tá conversando em português, tem alguém falando em inglês, aí tem alguém falando em chinês, aí tem alguém falando em francês. Eu amo isso, né? Sim, eu amo isso. Sim. Então, São Paulo tem muitos lugares, eu amo também, tem muitos bairros lá que tem aquelas árvores assim, que fecha na rua, como se fosse Porto Alegre. Faz aquele corredor verde. É lindo, é que depende do lugar que você vai, o bairro que você vai. Eu amo São Paulo. E agora eu abri uma empresa nova também, então vou continuar como terapeuta, mas não sei por quanto tempo, porque a Trinity é o amor da minha vida. Ah, não. É onde eu cheguei para exercer o que dá uma o que eu vim fazer. No coração. Não terapeutizei vocês para criar dependência. Ela não vai fazer eu chorar. Eu me Ela tá lembro querendo que se ela me disse assim, ó, tu não fica dependendo. Eu sempre falo. Assim, não usa a terapia como muleta. Bengala. Eu, né? Não me usa como bengala. Não fica dizendo que eu estou terapeutizada. Para com isso, vai. Só anda. Né? Mas assim, é consequência, porque eu noto que a vida, você se apronta para uma grande missão. Isso que a gente vê muito no mapa numerológico. E eu abri uma empresa, juntamente com a Sara e com a Camila, que são minhas sócias maravilhosas, tem uma aqui hoje. E a Trinity, ela é tão perfeita que eu chego não saber muitas vezes o que falar. Porque eu fui preparada como terapeuta para chegar num lugar de ser líder
de líderes. Essa é a minha verdadeira missão, que a gente percebe no mapa numerológico. Sim. Então eu precisei trilhar e viver tudo, exatamente tudo que eu vivi, eu precisava para chegar nesse momento e impulsionar quem precisa. Sim. Então a Trini te ajuda isso Gente, de uma forma... Quem quer uma terapeuta, se agilizem, marquem na agenda, tá? Só vai. Mandem WhatsApp pra Sara. Marquem, porque vocês estão avisadas, não sabem até quando ela vai ser terapeuta. Vocês vão perder a oportunidade de mudar a vida de vocês. Como nós mudamos as nossas. Vale a pena. Vá, procura essa mulher. Eu já estou com o meu coração aflito. Então, agora nós vamos quase entrar na reta final. Qual o recado que você deixaria para as mulheres que nos assistem, que estão passando por algum obstáculo em suas vidas, olhando para lá? Acho que a primeira coisa é perceber por que você está vivendo isso e o que você ainda não aprendeu. E entender que isso que está acontecendo não te define. É você que coloca o peso ou é você que coloca a pena em uma situação. Só que quando você está terapeutizado é mais fácil. E entender que independente do que acontecer, sempre tem saída, sempre tem uma segunda chance. Então você pode recalcular a rota quantas vezes for necessário. Eu sinto que essa frase traz uma leveza para a vida. Porque não importa o que vai acontecer, importa que eu vou recalcular. O como não importa, então o que eu quero, X. O como não interessa, é trabalho de Deus. A minha parte eu vou fazer e eu vou deixar a vida acontecer. E vou me permitir a viver experiências o máximo que eu consigo, porque eu sinto que a gente veio para cá exatamente para isso. Gente, foi um prazer maravilhoso, assim, do fundo do coração. Essa era o meu sonho de trazer, né? Eu sempre disse. Fico muito feliz. E vocês juntas é mais especial. Né? As duas. Tu sabe que pupilas. É um momento gratificante, porque tu me dizia sobre isso desde sempre, né? Tu sempre disse, tu veio para falar, tu veio para usar a tua voz. E eu sei disso. Então, obrigada por tu também... a comunicação em você, né? Por tu também ser instrumento disso na minha vida. E te agradeço pela tua disponibilidade, te agradeço pelo teu tempo, que eu sei que tu veio a passeio aqui, passeio e vai trabalhar também, mas é um tempo mais escasso. Então, obrigado por dedicar a nós e as pessoas que estão nos ouvindo. Verdade. Né? Muito feliz. Peço para todo mundo, vai lá, Vitor tá bad segue ali. TikTok, Instagram, Spotify e YouTube. Isso. Também, se você gente... quer ser um apoiador do nosso projeto, né? Convergem com a nossa ideia, Isso. né? Porque a gente quer histórias reais, de pessoas reais que se reinventam, se reescrevem e não desistem. Elas recalculam a rota e elas seguem. Se você tem interesse, tá lá o link, só seguir.